podcast pode conter descrições de cenas fortes e com conteúdo violento, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Recomendamos cautela para pessoas sensíveis ao tema. Oi, sou Emerson Rodrigues e você está ouvindo Pauta Segura, os bastidores da reportagem. Vamos falar hoje sobre os bastidores da matéria sobre a ação de piratas contra embarcações no litoral do Ceará. Embarcações estrangeiras e nacionais que atracam no litoral de Fortaleza são alvos de piratas, assaltantes do mar, interessados em roubar materiais do barco e nos pertences dos tripulantes. O assalto mais recente aconteceu em embarcação do Panamá no último dia 4. Um suspeito já foi preso e os objetos roubados foram recuperados pela polícia. Quem está aqui hoje comigo é o repórter Messias Borges. Tudo bem, Messias? Oi, Emerson, tudo bem? Prazer estar aqui de novo para a gente falar sobre um tema bem diferente, bem peculiar, que é o aumento de roubos a embarcações tanto estrangeiras como nacionais no litoral de Fortaleza. Pois é, a dinâmica da produção de pautas aqui na Editoria de Segurança não é uniforme, né? Eu sou o editor, mas às vezes as pautas vêm dos próprios repórteres. Eles chegam para mim e avisam, eu tô com a pauta, é isso, é aquilo, e aí a gente vai discutir até chegar num consenso se aquilo vai virar uma pauta ou não, né? Muitas vezes o Messias e a Manuela, eles recebem as informações das fontes que eles cultivam, que eles têm, e que a fonte é uma coisa que ele confia na pessoa com quem ele tem um relacionamento, com quem ele conversa, com quem ele convive, né? Uma fonte minha confia em mim, uma fonte do Messias confia no Messias e assim por diante. Aí, às vezes, a gente fica esperando que essas fontes passem informações, às vezes a gente consegue informações e vai até o encontro das fontes perguntando se eles podem nos ajudar na confecção dessas matérias. Essa matéria sobre os piratas, ela veio de uma forma que é comum no nosso ramo da editoria de segurança, e o Messias vai explicar como foi que ela chegou até ele. Emerson, para esta matéria eu recebi uma informação de um colega de profissão que trabalha em outro local sobre um possível assalto a um barco do Panamá no Mucuripe, aqui em Fortaleza, na noite do sábado, no início deste mês de fevereiro, e perguntou se eu tinha recebido alguma informação sobre isso, se eu já tinha recebido detalhes sobre esse roubo, enfim. E eu não tinha conhecimento desse caso, então fiquei interessado de saber o que tinha acontecido, o que tinha sido roubado, se alguém tinha sido agredido de alguma forma, se alguém já tinha sido preso por isso. Então eu fui atrás das autoridades responsáveis para ter mais informações sobre esse caso, para ver se rendia realmente uma matéria. Fui apurar mais no intuito de saber se rendia, né? Como a gente fala, não sabia que seria uma matéria aqui para a gente no Diário do Nordeste. Então eu chequei com algumas autoridades e também recebi fontes, né, contatos de possíveis fontes para essa pauta, que são velejadores que costumam passar aqui por Fortaleza ou residir mesmo na capital cearense, para passar mais detalhes sobre esses roubos. Essas fontes foram passadas pela própria pessoa que me sugeriu a pauta, que disse que essas pessoas poderiam me ajudar de alguma forma. Então eu tentei contato com elas. A primeira fonte que eu falei foi resistente e acabou não querendo conversar. Chegou a falar comigo dizendo que ia dar entrevista, mas parece que se arrependeu por algum motivo que eu não sei ainda qual, mas não consegui mais informações com essa primeira fonte. Mais uma segunda fonte, uma velejadora que pediu para não ser identificada, me passou detalhes de como aconteciam essas ações criminosas. E, segundo ela, houve um aumento do ano passado para cá desses roubos às embarcações. Então, com as informações que ela me passou, um histórico, detalhes, informações que ela tem até obtido com outros velejadores, eu fui atrás das autoridades para checar essas informações e ver o que é que a polícia faz e tem feito diante desses casos. Pois é, Messias. Você procurou algum desses órgãos para confirmar a informação
E essa resposta demorou alguns dias para chegar. E quando chegou, você teve uma surpresa. Que surpresa foi essa? Exato, Emerson. Na segunda-feira da semana passada, eu comecei a apurar essa pauta e demandei aos órgãos competentes, que foram a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, a Polícia Federal e também procurei a Capitania dos Portos. A Capitania, através da assessoria de comunicação, me disse logo que não poderia ajudar muito nessa matéria, porque não era de competência da Capitania realizar esse trabalho policial. A Capitania é um órgão semelhante ao Detran nas vias terrestres aqui de Fortaleza, né, do Ceará, que atua como fiscalizador do trânsito, né? A Capitania também atua como fiscalização dos mares, mas não poderia me ajudar em informações sobre roubos ou mesmo um trabalho policial. Eu pensava que ia obter informações com a Polícia Federal, apesar de ser um órgão que a gente sabe aqui dentro da redação que não passa muitas informações sobre investigações em andamento. Mas eu recebi logo a resposta da Polícia Federal que esse tipo de caso era com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará e não com a PF, o que me surpreendeu, porque esperava que esse tipo de crime fosse coibido por um órgão federal, por ser muitas vezes cometido mesmo em alto mar. Então eu procurei a Secretaria da Segurança Pública. Eles não tiveram uma resposta na própria segunda-feira. Na terça-feira de manhã, que seria o fim do prazo que eu dei para eles, eles me deram uma resposta prévia, já sinalizando que uma pessoa tinha sido presa por roubo a uma embarcação do Panamá, mas sem mais detalhes que pessoa era essa ou que materiais foram roubados. Eu pedi mais informações, mesmo tendo que esperar por mais tempo por elas. Quando foi à tarde, eu já tinha saído aqui da redação, quando eu recebi um e-mail da Secretaria da Segurança Pública, por volta de 4h30 da tarde, com mais informações detalhadas sobre essa ação policial que resultou na prisão de um homem e na recuperação de todos os materiais que tinham sido roubados desse barco do Panamá, né? Celulares, laptop, materiais náuticos, né, que ajudam a navegação, tudo que eles tinham roubado foi recuperado. Só que alguns minutos depois, menos de 10 minutos depois, toda essa informação foi publicada no site da Secretaria da Segurança Pública e não ficou mais exclusivo para a gente. Ou seja, foi furado pela própria assessoria da Secretaria da Segurança. E nos termos jornalísticos, furo de reportagem é quando você dá a informação primeiro, dá uma reportagem primeiro, e no caso, quando você diz que você foi furado por algum outro veículo, é que aquele veículo deu primeiro, né? Deu a informação primeiro. Só esclarecendo aí essa questão do furo de reportagem. Infelizmente, Emerson, tive esse desprazer, o que a gente não acha legal aqui, né, numa redação jornalística, porque a gente demanda esperando obter aquelas informações que a gente já tem com uma certa exclusividade, a gente espera confirmar ou ter mais informações, a gente não espera que seja compartilhada para todo o estado, né, para toda a imprensa do Ceará. Eu não estava aqui na redação e eles foram muito rápidos na publicação no site da SSPDS. Então aquela matéria factual já não era mais exclusiva nossa. Todo o Ceará já tinha essa informação e a gente procurou, então, dar um enfoque mais geral, trazendo esses relatos, né, da fonte que eu falei, uma velejadora que tinha informações sobre esses roubos que aconteciam no litoral de Fortaleza. Ela me passou o contato de outra fonte, um velejador que até se identificou, o Leonardo. Ele me falou que foi roubado aqui em Fortaleza no ano de 2020, vindo de um barco do Caribe, passou aqui em Fortaleza, era parada. Quando atracou, foi roubado. Tanto ele como a namorada estavam no barco, foram surpreendidos, amarrados e tiveram todos os pertences roubados, até roupa e comida, eletrônicos, materiais de navegação, tudo. Levaram tudo deles, um prejuízo de mais de R$50 mil. Ele me contou detalhes sobre isso e ainda disse
que não tem interesse mais de vir a Fortaleza nem pelo mar, nem por terra. Isso aí depõe muito contra a questão do turismo, quem vem a turismo, até quem vem mesmo a trabalho, atracar aqui nos portos com medo da ação desses assaltantes, né? É uma situação que a nossa reportagem explanou, que nós não tínhamos conhecimento, de que há realmente um medo geral, criou-se uma fama negativa de que Fortaleza é muito perigosa vindo pelo mar, e de que a embarcação que atracar aqui terá grande chance de ser assaltada. Infelizmente, essa é a fama que a nossa linda cidade pegou nos últimos anos nesse público velejador, né? Que é um público que tem ali que troca informações, como toda comunidade, digamos assim, tem seus grupos de WhatsApp, ou mesmo no boca a boca, quando se encontram, falam, infelizmente, que, olha, não vai para Fortaleza, porque está acontecendo muito assalto. E segundo essas testemunhas com que eu falei, quem comete esses crimes são moradores de áreas próximas do litoral, né? Que são envolvidos com crimes e que já existem até quadrilhas especializadas nisso. Cerca de 3 a 5 homens ficam esperando esses barcos atracarem, tanto barcos estrangeiros como aqui do próprio Brasil, e quando esse barco atraca, eles já chegam lá rendendo os tripulantes, anunciando o assalto e rapidamente, possivelmente com uma informação privilegiada de quem trabalha ali na região, de quem vive por ali, e já conseguem levar rapidamente esses materiais e dar outra finalidade, revender, enfim. A gente procurou os órgãos competentes, né, mas como eu já disse, só a SSPDS que respondeu e publicou no seu site primeiro, e aí eu pedi para eles uma resposta também mais geral para falar sobre o policiamento nessa questão do litoral de Fortaleza, né? Já que a gente estava fazendo uma matéria questionando a segurança dessa região, e eles responderam depois, né, de terem publicado no site o factual, como a gente chama, né, que foi o fato em si do roubo. Eles me deram outra resposta falando do policiamento militar ostensivo que é realizado na região e também das investigações realizadas pela Polícia Civil a partir da Delegacia de Proteção ao Turista, que é a DEPROTUR, mas tanto a SSPDS como também a Polícia Federal, ou mesmo a Capitania, não me passaram dados, como eu solicitei para eles, de quantos barcos foram roubados, quantas pessoas foram presas por esse tipo de crime. Não há dados, pelo menos, desses órgãos sobre isso. Não há dados oficiais. Extraoficialmente, a gente sabe que já há relatos de há pelo menos 5 anos ocorre esse tipo de crime naquela região, é isso? Exato, mas a gente sabe que isso ocorre há bem mais tempo. Eu fiz um levantamento histórico que mostra que em 2018 a gente publicou uma matéria no próprio Diário do Nordeste falando que já haviam esses roubos na região. Também depois achei uma matéria ainda mais antiga do Diário do Nordeste de 2013, que também fala sobre roubos a embarcações. Então é uma prática antiga, mas segundo as fontes que nós ouvimos, tem se intensificado principalmente de 2022 para cá, né? Os velejadores estão realmente assustados, e isso culminou até na fala do capitão dos portos aqui no Ceará, em um evento na Assembleia, sobre isso, falando que é uma situação realmente preocupante para a capitania, que é ligada à Marinha, e para os outros órgãos competentes, porque, como você falou, Emerson, mexe também com o turismo de Fortaleza, do Ceará, pessoas que vêm trabalhar, ou mesmo a turismo, vêm pelos mares, né? A gente sabe que tem muita gente que tem barcos, que passeia, enfim, e toda essa comunidade, infelizmente, está assustada com essa onda de assaltos às embarcações. Perfeito, Messias. Vamos ouvir agora o que disse o capitão dos portos, Anderson Valença. Infelizmente, isso é uma situação rotineira aqui em Fortaleza. No ano passado ocorreu uma situação semelhante.
Embora não seja atribuição da Marinha, isso é uma questão de segurança pública, mas no mesmo dia eu falei com o secretário de Segurança e já falei com a Polícia Federal e a gente está buscando coordenar uma reunião na semana que vem com todos os envolvidos aí, de modo a gente traçar estratégias para que isso não volte a ocorrer mais. Por quê? Aqui o Ceará tem uma posição estratégica, geográfica, né? Aqui é um lugar assim, privilegiado para quem vai para a Europa, Estados Unidos, Caribe, fazer uma parada aqui. E, infelizmente, as pessoas estão deixando de parar aqui porque com receio de ser assaltados, velejadores, né? Quando vêm. Bom, estamos nos encaminhando para o final. Eu queria mais uma vez agradecer a presença aqui do Messias no podcast e parabenizá-lo pela reportagem. E o espaço está aqui sempre à sua disposição, Messias. Emerson, muito obrigado. Prazer falar desse assunto. Vamos continuar acompanhando, falando com essas fontes velejadores para ver se a situação melhora nos próximos meses e nos próximos anos. É do nosso interesse, claro, que isso melhore e que seja bom para o turismo da nossa cidade. Perfeito. Muito obrigado, Messias. Este foi o Pauta Segura, seu podcast semanal sobre os bastidores das principais reportagens sobre segurança que você lê no Diário do Nordeste. Siga o nosso podcast no Spotify, na Amazon Music, assine na Apple Podcasts, se inscreva no Google Podcast, no YouTube e favorite no Deezer. Dessa forma você recebe uma notificação e não perde nenhum episódio novo. Gostaria de pedir para você compartilhar o nosso podcast com parentes, amigos, dar as estrelas que você acha que nós merecemos no Spotify. Também peço que você deixe seu comentário e avalie nosso programa em outras plataformas da sua preferência. Se você tiver qualquer sugestão, crítica, dúvida ou foi citado e quer direito de resposta, envie um e-mail para podcastpautasegura@svm.com.br. Neste episódio, usamos áudios obtidos pela nossa reportagem. Esse podcast foi produzido e roteirizado por mim e pelo Messias Borges. Eu também fiz a edição de áudio, a voz da abertura da repórter Tatiane Nascimento. A supervisão do conteúdo é da Aline Conde e da Giovana Rodrigues. A coordenação de núcleo é da Karine Zaranza e a gerente de jornalismo é a Ívila Bessa. Espero vocês para conhecer os bastidores de mais uma grande reportagem aqui do DN. Até semana que vem.